Olá, vamos falar um pouco hoje sobre corrente elétrica, tensão e resistência elétrica. Pacajá, Pará 2025. Componentes: Ana Flávia Carmo Bezerra e eu, Andréia Bezerra de Souza. Professor João Paulo Passos. Introdução. O ventilador, apesar de ser um equipamento comum, opera com base em princípios fundamentais da física. Seu funcionamento envolve transformações de energia elétrica em energia mecânica e térmica, respeitando a lei da conservação da energia. Além disso, conceitos como a indução eletromagnética, a lei de Ohm e a terceira lei de Newton explicam a movimentação das pás e a eficiência do motor. Compreender esses aspectos, reforçar a conexão em teoria e prática, destacando como a física está presente em nosso cotidiano de maneira essencial. Funções do ventilador. O ventilador é um dispositivo essencial no cotidiano, especialmente em regiões de climas quentes. Embora pareça simples, seu funcionamento envolve diversos conceitos da física, desde a eletricidade até a mecânica dos fluidos. Suas principais funções é movimentar o ar, proporcionando ventilação e sensação de frescor no ambiente. Fenômenos físicos envolvidos. Os principais fenômenos físicos envolvidos são movimentos rotacionais das pás, efeito do campo magnético gerado pela corrente elétrica no motor, e transformação de energia elétrica em energia cinética. A transformação, as transformações de energia do funcionamento do ventilador. O ventilador ele é um excelente exemplo de aplicação, né, dos princípios da física, especialmente no que diz respeito à transformação energética durante seu funcionamento. Durante o seu funcionamento, diferentes formas de energia são convertidas de maneiras contínuas, sem que haja perda total da energia. Apenas sua transformação em outros tipos, como estabelece a lei da conservação da energia. Que tipo de energia consome e que transformações ocorrem? O ventilador consome energia elétrica, mas não a mantém nessa forma. Durante seu funcionamento ocorre uma série de transformações energéticas. Energia elétrica para energia mecânica. A eletricidade alimenta o motor que gera movimento e faz as pás girarem, impulsionando o ar. A energia elétrica fornecida pela rede geralmente é a de 127 volts ou 220, né? Ela chega ao motor elétrico do ventilador, onde ocorre uma conversão de energia. O motor utiliza o princípio da indução eletromagnética, isso transforma essa energia elétrica em energia mecânica rotacional. Isso significa que o motor faz girar um eixo acoplado, né, às pás, que ao se moverem, ela impulsiona o ar do ambiente. E temos a fórmula aqui, né, que é potência é igual a trabalho dividido para o tempo. Essa conversão está relacionada com o funcionamento dos campos magnéticos dentro do motor, onde ocorre a corrente elétrica, percorre as bobinas e interage com os ímãs, gerando torque, como por exemplo, força da rotação sobre o eixo do ventilador. Energia elétrica para energia térmica. Uma parte da energia elétrica se converte
em calor devido à resistência interna dos componentes do motor, fenômeno explicado pelo efeito Joule. Esse aquecimento é uma consequência inevitável para a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Durante essa condução, né, da corrente elétrica pelos fios e componentes do motor, há uma resistência elétrica. Essa resistência ela transforma a parte da energia elétrica em calor de forma não intencional, mas isso é inevitável, né? E esse fenômeno é explicado pelo o efeito da Joule, há uma fórmula também sobre isso, né? Esse aquecimento ele é perceptível em longos períodos de uso do ventilador, né? Quando sua carcaça ou motor ficam quentes ao tocar, né? Tocar com a mão, por exemplo, a gente sente que ele está quente, né? A lei da conversão da energia, todo o processo citado obedece às leis da conservação da energia, que isso afirma que a energia total é um sistema isolado e permanece em constância, ou seja, a energia elétrica que entra no ventilador não desaparece, mas ela é convertida em energia mecânica, que é o movimento, né? E energia térmica, que é o aquecimento. Resumindo, né, o ventilador ele é um sistema físico que evidencia a conversão energética em múltiplas formas. Ao funcionar, ele transforma a energia elétrica, inicialmente, né, fornecida, em duas principais formas, que é a energia cinética, o movimento das pás, e a energia térmica, que é o calor gerado pela resistência interna, né? E esse processo é uma manifestação prática da física do eletromagnetismo, de termodinâmica e a dinâmica clássica, tornando o ventilador um exemplo pedagógico útil para o ensino da física aplicada. E agora eu vou passar para a colega Ana Flávia continuar. Oi, eu sou a Ana Flávia, vou dar continuação nos slides aqui. De onde vem a energia? Essas transformações respeitam a lei da conservação de energia, que estabelece que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas convertida. A energia que nós utilizamos no ventilador é a nossa energia elétrica, né? Que vem das usinas hidrelétricas, que elas são geradas a partir da força da água e dos rios que movem as turbinas e geram a eletricidade. Leis da física relacionadas. O funcionamento do ventilador pode ser compreendido por meio de várias leis fundamentais. A lei de Ohm, que regula a relação entre a tensão, corrente e resistência elétrica dentro do circuito do motor, influenciando o consumo de energia do ventilador. A lei de Ohm é representada por essa formulazinha aqui, que é o Rzinho significa resistência, o V é diferença de potencial e dividido pelo I, que é a corrente elétrica. A lei da mecânica, movimento circular das pás, como força centrífuga, atrito e etc. Essa aqui é assim que, como o movimento das pás, ela faz aquela força centrífuga, né, chupa o ar para jogar para fora, causando esse frescorzinho que a gente sente nessa refrigeração. Lei do eletromagnetismo. A lei do eletromagnetismo, a variação do campo magnético dentro do motor
induz uma corrente elétrica secundária, que impulsa o rotor, permitindo o giro das pazinhas, né? Aqui, quando ele impulsiona o giro, o centrozinho lá do ventilador que vai fazer as pazinhas girar. Lei de Newton, ação e reação. O movimento das pás empurra o ar para frente e o ar empurra as pás para trás, como uma força oposta, garantindo a circulação do ar no ambiente. Em um exemplo prático disso é a resistência que sentimos ao colocar a mão contra o fluxo do ar do ventilador. Aqui nós temos a fotinha já colocando a mão para realmente sentir, né? Se o ventilador, quanto se sente a pressão do ar na mão da gente, tanto quanto mais próximo como mais distante. Lei da conservação da energia. A energia elétrica fornecida ao ventilador não se perde, apenas é transformada em outras formas úteis para o funcionamento do sistema. Aqui a gente vê que a energia elétrica, como ela entra no ventilador através da tomada como energia elétrica, ela se transforma em energia mecânica, também em energia cinética, ao agir com o trabalho, né, fazer o ventilador funcionar, e também energia térmica com o aquecimentozinho do motor do ventilador. Aqui nós demos uns exemplos de eficiências energéticas. Hoje existem ventiladores mais eficientes que minimizam perdas energéticas, reduzindo o aquecimento do motor e aproveitando melhor a energia elétrica disponível. Aí modelos como os motores Brewster sem escova, por exemplo, são mais econômicos, com menos calor, eles geram menos calor no funcionamento do motor dele lá, ele não aquece tanto como outros modelos, né? Como eles não aquecem tanto, ele acaba que ele diminui o gasto de energia. Aplicações práticas. O princípio de fundamento do ventilador é aplicável em outros dispositivos, como liquidificadores e secadores de cabelo, que também utilizam motores elétricos para converter energia elétrica em energia mecânica. Aqui está dizendo assim que, no conceito geral, esses motores de ventiladores, liquidificadores e secadores de cabelos, ele usa tipo assim o mesmo mecanismo, né, para fazer funcionar os motores desses aparelhos. Aqui está a nossa conclusão. A realização deste trabalho nos permitiu compreender que por trás do funcionamento simples de um ventilador existem diversos conceitos da física envolvidos. Através da análise, identificamos que o equipamento transforma a energia cinética, energia mecânica e térmica, utilizando princípios como a indução eletromagnética e as leis de Newton. Também percebemos que essas transformações e fenômenos físicos estão presentes no nosso dia a dia, mesmo que nem sempre sejam percebidos. Essa atividade foi importante para aproximar a teoria da prática e reforçar a importância do estudo da física na compreensão do mundo ao nosso redor. Nossas referências e nosso muito obrigado pela oportunidade de nos aproximar mais do conteúdo em si, né? Ver na prática como é a física em nossos cotidianos.